Começar se apresentando? Acho que sim, pode ser. Muito bem, então meu nome é Paula e eu, junto com o Fábio, que vai se apresentar depois, a gente vai ficar aí um pouco mais de um mês dando aula para vocês de geografia. Esperamos que seja bem legal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falem pro Elton, que ele nos comunica e a gente grava coisas para vocês. Então, meu nome é Paula, eu tenho 27 anos, eu estudo na URGS, que é uma universidade pública aqui do Rio Grande do Sul, e estou me formando professora de geografia. Então, esse é um estágio que eu e o Fábio estamos fazendo e depois a gente vai virar professores profissionais. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu sou o Fábio, junto com a Paula. A gente está aí preparando essas aulas bem interessantes aí para tentar ajudar vocês um pouco pensando na prova do Enem, né? Não sei se vocês pretendem fazer Enem. E outra para ajudar na nossa formação profissional, que a gente está quase se formando. Eu também tenho 27 anos, estamos juntos aí nessa batalha. Daqui a pouco a gente pega o nosso diploma para ser profissional de verdade. Então, pessoal, hoje a gente pensou numa aula para falar sobre alguns temas que são pertinentes no nosso dia a dia, né? E aí a gente selecionou essa primeira pergunta aí que está aparecendo na tela para vocês, já para vocês começarem a pensar a respeito do assunto de hoje. Que é se vocês gostam do Brasil. E aí é do Brasil país, não da seleção de futebol brasileira, porque, né, não é tanto o foco da aula, mas vai ter futebol um pouco, a gente vai falar um pouco sobre futebol hoje. Então já vão pensando aí se vocês gostam ou não do Brasil. Tu gosta, Paula, do Brasil? Olha, eu gosto do Brasil. Assim, eu vejo muitos problemas que tem no Brasil, né? Eu vejo várias coisas que deveriam ser melhores. Porém, eu gosto de mais coisas do que eu não gosto no presente momento. Então, assim, eu gosto. E tu gosta do Brasil? Eu gosto. Imagina um país gigante, tem praia, tem o que tu quiser, tem cachoeira. Eu gosto de natureza, né? Então dá pra tu ir pra praia, dá pra tu ir pra cachoeira e tudo mais. E eu também gosto de ser brasileiro, eu gosto da cultura do brasileiro, né? Que é muito, muito diverso e tal. Então eu já tô respondendo a pergunta também, que é pra vocês pensarem em casa aí se vocês gostam ou não do Brasil e de ser brasileiro. Mas já vamos trazer outra pergunta. Se tu gosta ou não do Brasil, aí cada um vai ter sua resposta, né? Eu gostaria de saber o que faria tu mudar de cidade, pode ser até mesmo dentro do Brasil, ou o que tu faria tu mudar de país, sair daqui do Brasil para ir para outro lugar. Eu já vou responder o que faria eu mudar e vou lançar essa pergunta para a professora Paula também. Eu me mudaria da cidade que eu moro em Porto Alegre, né? Assim como a maior parte de vocês, creio eu. Eu gostaria de me mudar para um lugar que fosse mais perto da praia. Eu gosto muito de praia, gosto muito de água. Então, acho que se eu tivesse um emprego legal para ir morar perto da praia, eu iria facilmente, não pensaria duas vezes. E tu, Paula? Tá, Fábio, agora tu me pegou. Eu tava aqui tentando pensar, mas é difícil. Assim, deixa eu ver. Eu acho que o que faria eu me mudar de cidade ou de país seria se acontecesse alguma coisa na minha vida que mudasse a balança, sabe? Que eu falei, por exemplo, que hoje tem mais coisas que eu gosto do que eu não gosto no Brasil. Então, hoje eu escolheria ficar. Então, eu percebo que para eu mudar, seja de Porto Alegre ou seja do Brasil, eu teria que ou acontecer alguma coisa ruim aqui, né? Então, perder a minha casa, não poder mais ficar onde eu tô, e aí talvez perdesse sentido ficar aqui e eu ia querer ir para outro lugar. Então, seria se mudar essa balança. Aconteceu alguma coisa muito ruim aqui em Porto Alegre ou no Brasil. Então, essa questão, por exemplo, de perder a casa. Se acontecesse, por exemplo, um grande evento natural que destruísse Porto Alegre, aí eu ia ver outro lugar que eu ia morar. E hoje é o que eu vejo mais de possibilidade, assim, do que me faria mudar de lugar. Ou, bom, por enquanto é só o que me faria sair, né? É isso aí. Olha aí, ó, a Paula, ela já iria se mudar se acontecer uma coisa mais grave, assim. Eu só me oferecer um emprego perto da praia, eu já ia sem pensar muitas vezes, né? Então, aí já tem essa segunda pergunta, né? Qual lugar que a gente escolheria para ir morar, se caso a gente tivesse que sair da onde a gente mora, ou se a gente simplesmente quisesse, né? E aí pensem em vocês, queridos alunos, se vocês gostariam ou não de se mudar do lugar onde vocês moram, da cidade ou do país, e para onde vocês gostariam de ir. Né? Eu gostaria muito de morar em Florianópolis. Para quem não conhece, é aqui em Santa Catarina, pertinho do Rio Grande do Sul. É uma ilha, tem praia, com uma cidade legal de se morar. Mas pensando em morar fora do Brasil, eu gostaria muito de conhecer, não só a fim de turismo e tal, eu gostaria muito de morar, talvez, em algum país da Europa. Não sei se tu tem esse interesse também, Paula, de morar em algum país da Europa. Então, eu acho que se eu fosse escolher um lugar, primeiro eu escolheria um lugar dentro do Brasil, antes de escolher um lugar fora, com certeza. Por quê? Porque para mim é muito importante a questão dos laços afetivos. Então, me mudar para um lugar longe, como a Europa, não seria uma boa experiência. E eu sei porque eu tive a oportunidade de morar fora, eu morei 5 meses na Argentina, que é um outro país aqui perto do Brasil, né? Todo mundo conhece a Argentina. Enfim, eu morei lá, e aí, por mais que eu tenha amado a cidade, amado o lugar, amado a vida que eu tinha lá, eu fiquei com muita saudade das pessoas. Foi, com certeza, a pior parte, assim. Então,
se por algum motivo eu tivesse que sair de Porto Alegre, eu ficaria no Brasil. E eu acho que eu escolheria São Paulo. Por quê? Porque, assim, a minha prima já tá lá, então isso é algo que já me faz pensar que eu tenho alguém de referência, né, perto. E eu vejo como um lugar que tem bastante oportunidade de trabalho, que é uma coisa que nesse momento de vida me importa muito. Então, por mais que muita gente não goste de São Paulo, e eu nem conheço, nunca fui, assim, pra cidade de São Paulo passar um tempo, a princípio seria o lugar que eu escolheria dentro do Brasil. E aí, se fosse fora do Brasil, eu acho que eu não escolheria a Europa, justamente por esse fator de distância. Eu escolheria algum país da América Latina que fosse mais fácil, assim, que não precisasse atravessar o oceano pra ver a minha família. Ah, não, considerando isso eu também. Considerando isso a proximidade, eu gostaria muito de morar no Uruguai. Eu sou apaixonado pelo Uruguai. Uma cultura bem parecida com a nossa, aqui do Rio Grande do Sul e tudo mais. E aí eu já peço para que os alunos também já vão pensando em que lugar eles gostariam de morar, né? Qual lugar que eles iriam. E se eles poderiam ir facilmente para esse lugar, porque daí a Paula já colocou também um problema. Pô, cruzar um oceano para tu morar, para depois tu voltar a visitar tua família deve ser complicado, né? Por exemplo, ir pro Uruguai que é fácil, bem fácil, é só tu atravessar a fronteira, aí tu compra uma passagem de ônibus, tu vai tranquilo. Mas seria fácil de tu ir para esse lugar? Tipo, eu sei, como eu já tenho desejo, já tenho a vontade de um dia talvez morar lá na Europa e tal, Portugal, por causa da língua, que é mais fácil, eu acho. Eu já fui atrás para saber como é que é, se é fácil de morar lá ou não. E pelo que eu sei, pelas coisas que eu fui atrás, morar de forma legal não é muito fácil. Porque a Europa, de uma certa forma, é uma região do planeta que é muito rica, né? Então, eles ficam atucanados se vem qualquer pessoa de algum lugar que não seja tão desenvolvido quanto eles. Então, eu já vi que tem muitas burocracias. Obviamente, se tem alguma descendência, avó, bisavô, que é italiano, ou foi português, espanhol, é mais fácil de tu ir, né? Mas não é muito fácil de ir pra lá. Então, eu acho que pela facilidade, eu moraria em Santa Catarina, aqui, que é mais perto. Se fosse mais fácil, também iria para o Uruguai, mas se fosse bem mais fácil possível, eu gostaria muito de ir para Portugal, para a Europa, né? Fácil não vai ser. Já pensei em vocês também aí, se seria fácil. Por exemplo, um lugar que muita gente gosta de ir, né, para morar e tal, inclusive é o lugar que mais recebe brasileiros, né, é os Estados Unidos da América. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Os alunos não devem conhecer, mas eu me lembro uma época que teve uma novela da Globo, que era, o nome da novela era América, inclusive, né, que tinha a personagem principal, que o sonho dela ir para América e tal, ela fazia diversas coisas para entrar de forma ilegal na América, porque ela não conseguia de uma forma legalizada, porque tem que tirar o visto, tem que pagar uma grana, tem que passar por uma entrevista, saber falar inglês. Claro, não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Tu gostaria de ir para os Estados Unidos, Paula? Sim, eu gostaria de ir para os Estados Unidos. Não gostaria de morar lá, necessariamente, por uma série de motivos, né? Aqueles todos que eu já listei. E também por essa questão, assim, como é que eu vou dizer? De ter esse medo, né? De, assim, entrar de forma legalizada é difícil. E entrar de forma ilegal também é difícil, não é fácil. E te coloca numa situação, né, depois que tu mora lá de forma ilegal, em que durante toda a vida tu vai viver com uma certa precariedade, com medo, né? Então, tem pessoas que relatam que economicamente estão muito bem, mas ainda não conseguiram a legalização, e isso faz com que constantemente elas tenham o medo de ser descobertas, de serem deportadas, perderem toda a vida que elas construíram. Então isso é uma coisa que me assusta bastante nos Estados Unidos. Assim. E também me assusta bastante. Mas assim, se eu tivesse a oportunidade de viver lá legalmente, é um lugar que me atrai, eu acho um lugar legal, mas preferencialmente iria para visitar se eu puder, é um lugar que eu quero me conhecer, que eu tenho curiosidade. Mas essas 3 perguntas iniciais, pessoal, que foram mais descontraídas, assim, até para a gente se conhecer um pouco, acho que é interessante, elas têm um objetivo que é fazer a gente pensar, né? Justamente o que faria a gente sair daqui, para onde é que a gente iria, e o que a gente teria que fazer para ir para esses lugares, se seria fácil ou não, né? E a nossa intenção, trocando essas perguntas e pedindo para que vocês pensem nessas perguntas, é para a gente perceber que o movimento populacional na história da Terra, né, sempre fez parte da sociedade. As pessoas sempre migraram, sempre se movimentaram. Vocês devem ter estudado história lá, o período em que o ser humano deixa de ser nômade, passa a ser sedentário. Então, ele já estava em movimento. Naquela época, por exemplo, eles migravam para achar comida, né? Então, hoje em dia, a gente migra por outros objetivos também, né? Às vezes para melhorar a qualidade de vida, dependendo do onde é que tu vai, mais oportunidades de emprego, né? Estados Unidos e Europa são lugares que têm um padrão de vida bem legal, por isso que as pessoas geralmente vão para lá, né? E é isso que é interessante a gente pensar. Geralmente a gente gosta de sair de um lugar que a gente tá e ir para outro que seja melhor. Dificilmente a gente migra para um lugar que seja pior de onde a gente tá, né? A não ser que seja algum caso, tipo assim, já mora num lugar legal, mas teve algum evento catastrófico que te obrigou a sair, tu vai ir para onde tu conseguir ir, né? Mas acho que essa é a grande questão de a gente pensar. Tem um objetivo, tem algo que te tira do lugar onde tu mora e algo que te atrai para onde tu quer ir, né? E geralmente está tudo ligado, uma questão econômica, um emprego, uma qualidade de vida e tudo mais, ou a questão de sobrevivência, dependendo da condição dessa pessoa que está migrando. Por exemplo, né, não sei se vocês já perceberam, né, a escola de vocês é na Zona Norte, então eu creio que a maior parte de vocês mora na Zona Norte, esses Brasil ali vocês devem frequentar bastante.
eu percebo que tem muitos, por exemplo, os haitianos, senegaleses aqui em Porto Alegre, que moram aqui em Porto Alegre, vieram para cá por algum objetivo, para vir aqui trabalhar e mandar dinheiro para suas famílias lá, né? E aí a gente deve estar pensando assim, a gente é feliz ou não de morar em Porto Alegre, né? Pô, mas esses caras vieram para cá, então quer dizer que eles saíram de um lugar melhor e vieram para um lugar pior? Ou quer dizer que eles saíram de uma realidade deles que não era muito boa e vieram para uma realidade que, comparada a eles, é uma realidade melhor, né? Então a gente pode pensar, isso tudo tem uma questão de relação, né? E que os movimentos fazem parte da nossa vida. Não sei se a colega Paula quer colocar alguma coisa a respeito disso. Sim. É a questão por que isso que a gente está falando importa em geografia, ou por que isso é importante como um conhecimento da escola, né? Porque a gente está colocando essas questões do ponto de vista pessoal, então o que vocês pensam, como eu e o Fábio pensamos e sentimos, só que essas, digamos, a somatória de vários indivíduos geram consequências sociais. Então, a opinião de vocês pode ser diferente da do colega de vocês, mas ela também vai ser semelhante à de outros colegas. Então, todas essas questões que a gente está trazendo, de que as pessoas mudam, por exemplo, como o Fábio estava falando, de um lugar que elas não acham que está bom para um lugar que elas acham que vai ser melhor, isso é um comportamento social. Ele acontece a partir de indivíduos, só que como são muitos indivíduos, ele se torna um fenômeno social, e é por isso que é importante da gente entender, a nível de indivíduo, o que importa, e quais são as consequências sociais disso. Então, tem, por exemplo, teve acho que 1 ou 2 anos atrás, isso ficou bem marcado, porque às vezes isso acontece realmente em movimentos menos característicos, assim, de grupo. E às vezes acontece como um grupo bem marcado. Então teve um grupo de pessoas que se reuniu querendo sair, acho que era do México, indo em direção aos Estados Unidos, e eles foram em marcha a pé, em grupo, né? Então ali se configura bem direitinho o que geralmente acontecem como pequenos movimentos individuais, que são um fenômeno social mais abstrato, configurado como uma coisa concreta do que é essa questão da migração que a gente está apresentando para vocês. Então, isso é um ponto. E o outro ponto era a questão, que o Fábio estava falando, de que, por exemplo, as pessoas que vêm morar em Porto Alegre, elas saem de uma realidade que elas julgam que não tá boa e elas vão em direção a algo que elas acham que tá melhor. Então, como o Fábio estava explicando, isso varia, como é que eu vou dizer? Tem duas coisas envolvidas aí. A primeira é que essa comparação de um lugar para o outro, ela não é absoluta, ou seja, não tem lugares onde as pessoas só saem de um lugar para ir para outro lugar, isso varia. Então, tem, por exemplo, pessoas saindo de Porto Alegre para ir para um lugar e tem pessoas saindo de outro lugar para vir para Porto Alegre. E esse movimento de lugares acontece. Não existe só lugares que as pessoas vão embora e lugares que as pessoas chegam. E o segundo ponto é justamente a mesma coisa que eu estava falando antes. Isso se configura como movimentos individuais, mas, por exemplo, sabe o que o Fábio estava falando, que os senegaleses vindo para Porto Alegre. O que acontece? Isso começa com um movimento mais individualizado e a partir do momento em que as pessoas que vieram começam a ter uma concretização do que elas imaginavam, ou seja, veem que a vida delas está melhorando, isso faz com que outras pessoas venham. Da mesma forma que a gente indo para os Estados Unidos, por exemplo. Isso tem fases. Então, vamos supor, alguém que eu conheço foi para os Estados Unidos e se deu bem na vida. Então, isso aumenta em mim a vontade de ir junto. E provavelmente em muitas pessoas, e pode ter um momento em que tu vai ter um aumento de brasileiros dentro dos Estados Unidos. Já existem momentos em que as coisas não estão bem nos Estados Unidos, eles vão, por exemplo, barrar mais a entrada, eles estão com problemas econômicos no país deles, e aí as pessoas começam a ir para lá e começam a não atingir as expectativas que tinham. E aí, então, diminui um pouco o fluxo de pessoas que vão para lá. Então, tem esse movimento, que eu já falei da questão do social e do individual, e como essas coisas são relacionadas, e tem essa questão dos ciclos também dos lugares, e que não são lugares absolutos de atração e de repulsão de pessoas. Perfeito. Legal essas ideias que a gente está trocando. E ainda complementando, se caso tu fosse para algum lugar, o que tu levaria junto contigo, né? E quando eu fiz essa pergunta, eu fiquei pensando assim, o que eu levaria junto comigo que coubesse numa mala, né? Ou numa mochila, porque dependendo da forma que tu vai migrar, uma mala tá difícil, né? Mas numa mochila. E eu fiquei pensando, assim, uma das coisas que com certeza eu iria levar seria pelo menos uma camisa do Grêmio, porque eu sou muito gremista, né? Tem que mostrar que eu sou gremista. Se eu pudesse, eu levaria minha mãe dentro da mala, mas não dá para levar a mãe, cara, né? Porque é um ser humano e tal. Porque, é complicado ver a mãe, não sei vocês, eu tenho já 27 anos e eu ainda acho complicado ver minha mãe. E outra coisa que eu levaria junto comigo seria um chimarrão, que eu adoro tomar chimarrão. E eu acho que isso tem uma coisa a ver muito com a nossa cultura aqui, do gaúcho e tal. E eu acho que essas são as coisas que eu levaria. Cachorro não daria pra levar também. Sobre o que mais que eu levaria? E tem algum livro que eu gostasse de ler, né? Aí também tem que selecionar bem, porque livro pesa. Mas acho que seriam essas coisas. Chimarrão, camisa do Grêmio, cachorro não dá pra levar e algum livro. Acho que seriam as coisas que eu levaria junto comigo. E tu, Paulo, o que tu levaria junto contigo? Já vou pensando vocês também aí, o que vocês levariam? Isso, vão pensando vocês aí. Até difícil, né? Difícil de pensar o que a gente levaria. Tava eu aqui tentando pensar. Vão pensando vocês também. Então, assim,
Eu pensei que eu levaria, depende do lugar que eu fosse, né? Mas, por exemplo, café. Eu sei que é uma coisa que no Brasil a gente tem disponibilidade de café barato e bom. Em outros lugares isso não é tão fácil. Então, eu acho que eu levaria café. Não muito, né? Porque não cabe na mochila, mas pelo menos 1 quilo, assim, pro início eu não perder a... O que mais que eu levaria? Tava pensando. Tinha uma coisa que eu tinha pensado, deixa eu me lembrar. Enquanto tu pensa, eu também Vai já falando. acrescento que eu levaria o meu celular com as músicas que eu gosto de ouvir também, né? Porque hoje em dia não tem mais MP3, essas coisas antigamente tinha, hoje em dia é tudo no celular, né? Então eu levaria o meu celular carregado de música que eu gosto de ouvir. Algumas músicas aqui do Rio Grande do Sul, gosto de ouvir uns rock gaúcho, gosto de ouvir uns reggae gaúcho também, seria uma coisa que eu levaria. Verdade. Tava pensando aqui, outra coisa que uma amiga minha, ela foi morar fora, sabe o que ela levou que talvez eu levasse? Muitas caixas de pílula. Porque também é um negócio que é super importante, tu toma aquele lá, já tá certinho, e tu chega no outro lugar até tu aprender como é que é lá, também é um negócio que é importante. E por fim, eu acho que eu levaria algumas coisas que eu não me daria conta, sabe? Do tipo, por exemplo, almoçar comida. Talvez eu até levasse umas comidas, assim. É que comida é meio difícil, às vezes não deixam entrar, né? Mas enfim. Tipo feijão, Feijão dá pra levar. arroz. É, isso aí, isso aí. Umas coisas assim, porque tem uns lugares que não costumam comer comida na hora do almoço, eles comem lanche. Eles não têm almoço. Então, isso é uma coisa que eu levaria. Comidas e hábitos de comer. Olha aí, né? Hábitos, a gente tá levando coisas materiais, né? Tipo, a camisa do Grêmio é algo material, mas também tem algo cultural por cima, porque se alguém visse a camiseta do Grêmio, perguntar, onde é que esse time... Na verdade, eles já iriam conhecer, porque o Grêmio é gigante, né? Então, se fosse o Inter, talvez eles iriam perguntar de onde é que é o time, mas como é o Grêmio, eles sabem onde é que é o time. O chimarrão também, já associam que o mate tem um local específico do planeta onde ele ocorre e tal. Então, essa outra pergunta também tem o objetivo da gente discutir, né? O que a gente levaria, os nossos traços que a gente levaria, e a gente até... de repente, pensar qual seria a nossa influência no lugar que a gente está chegando, né? Então, por exemplo, a miscigenação cultural, né? Hoje em dia, a gente sabe que o brasileiro tem várias características. Se a gente for falar do brasileiro, a gente vai falar do samba, não sei o quê e tudo mais. E isso aqui não foi só o brasileiro que fez, né? Foi todo mundo que veio para o território brasileiro, ajudou a compor essas características culturais, né, dos brasileiros. Então, acho que é interessante pensar nisso. Quando uma pessoa se movimenta na Terra, ela não vai sozinha. Ela leva junto com ela várias características do seu local de partida, né? E que vão sofrer transformações à medida que ela chega no seu local de chegada, né? Então, por exemplo, gostar de comer arroz e feijão. A gente pode continuar comendo arroz e feijão fora daqui, mas talvez a gente tenha que mudar um pouco disso porque a gente não encontra o arroz e feijão da forma que a gente encontra. Né? Tomar um chimarrão, por exemplo. Será que eu vou conseguir encontrar a erva que eu gosto de tomar tão fácil em outro lugar? E aí a gente vai ter que se acostumando com as novas condições. Então, acho que isso que é interessante de levar em consideração. O local que a gente sai e o local que a gente chega é importante para a nossa constituição como um ser, e também nós acabamos modificando aquele espaço de alguma certa forma. E aí, se a gente pensar no que a Paula falou antes, né? Se vários brasileiros fossem para um determinado lugar, vários porto-alegrenses ou gaúchos, pô, as pessoas iam ver que a erva mate ia se tornar mais comprada, e as pessoas iam ter que vender mais. Então, a gente acaba mudando um pouco dessa lógica, todo mundo junto, né? Então, vamos passar para o próximo tópico aqui, né? Não sei se vocês conseguem interpretar essa imagem aí, pessoal. Mas embaixo desse monte de pessoa aí tem um barco em cima de uma água, né? E olha só que coisa impactante, pessoal. Se tu olhar bem, procurar bem, tu quase não consegue ver o fundo do barco para tu ver quão superlotado que tá esse barco, né? E outra, não tô vendo, eu pelo menos aqui não tô conseguindo ver absolutamente ninguém com colete salva-vidas. Né? Eu sou por exemplo, que eu não sei nadar. Eu adoro praia, adoro cachoeira, adoro rio, mas eu não sei nadar direito. Né? Então, olha só que imagem importante. Né? Olhem bem essa imagem. E aí, olhando essa imagem, eu gostaria que vocês já pensassem o que faria vocês comprarem uma passagem para entrar dentro desse barco. Né? Qual condição do lugar onde tu vive que te faria comprar uma passagem para entrar aí, né? Tem gente que pode estar pensando, eu pagaria para não entrar nesse barco. Pode ter gente que pensaria assim também, né? Mas pensem aí comigo e pensem uma resposta possível para isso. O que faria tu comprar uma passagem para entrar nesse barco? E já adianto, né? Essa passagem ela não é barata, pessoal. É bastante grana que a galera paga para entrar nesses barcos aí. E aí, Paulo, o que faria tu ter que pagar uma passagem para entrar aí nesse barco? O que faria? Peraí que eu tô pensando também. Olha, eu olhando essa imagem, eu imagino que essas pessoas elas têm algum motivo muito forte para elas estarem nessas condições aí.
Exatamente o que eu ia dizer. Eu acho que para eu estar nesse barco, o que me faria estar era a certeza de que onde eu estou tá muito ruim, e além disso, a perspectiva de que não ia melhorar. Então, é só realmente se eu achasse que assim, cara, se eu ficar aqui, não vai melhorar, talvez só piore, e eu preciso fazer alguma coisa para ir para outro lugar que eu acho que vai ser melhor. Então, é uma situação que de desespero, assim, porque comprar uma passagem para ir nesse barco é saber que pode ser que tu não chegue ao teu destino, né? Tu quer chegar, mas tu sabe que pode ser que tu não chegue, e mesmo assim tu aceita o risco de tão ruim que tu acha que tá a situação no lugar onde tu tá. Então, assim, eu não consigo nem imaginar hoje o que me faria estar nessa situação, mas definitivamente seria uma falta de esperança, assim, de esperança numa possibilidade de melhoria no lugar que eu estivesse. Então, algo de bastante necessidade, né? É difícil de pensar algo que me colocaria aí também, porque acho que de repente só a gente passando por momentos como esse que a gente colocaria nessa situação, né? Então, mas é uma imagem forte. Até vou dar uma ampliada de jogo para os alunos olharem, se quiserem dar um pause para olhar bem a imagem e tal. Então, é uma imagem bem forte, né? E essa imagem, ela foi tirada, essa foto, na verdade, né? Ela foi tirada, galera, no norte do continente africano e no sul do continente europeu, que tá a América. Eu tô indo lá para onde esse fato aconteceu dessa foto. Ó. Vai atualizar um pouquinho. Aí, ó. Muito provavelmente esse barco, galera, ele estava... Muito provavelmente não. Ele estava saindo aqui do norte do continente africano, indo em direção ao continente europeu, passando aqui no mar Mediterrâneo, nessa rota aqui que ele estava passando, né? Então, só para mostrar para vocês onde é que isso estava acontecendo, onde é que essa imagem estava acontecendo. Bom, olhem de novo essa imagem. Né? Se vocês forem ver, então, as condições que as pessoas estão atravessando e pagando uma grana para poder passar por aí. Então, pense aí que tipo de situação que poderia fazer com que tu passasse por essa embarcação. Né? No caso do continente africano, a gente tem uma série de países que estavam em conflitos já, pelo menos vai fechar agora há 10 anos, desde a Primavera Árabe. No norte do continente africano se instalou vários processos de pedidas por mais democracia, tinha governos mais ditatoriais, governos mais controladores, e a população lutou por isso e vários países entraram em conflitos. E esses conflitos acabaram destruindo várias cidades, né? E aí as pessoas acabaram tendo que entrar nessa situação de ter que pagar uma embarcação dessas e atravessar daquela forma, né? Então, obviamente, o nosso objetivo aqui não é falar de cada conflito com vocês, mas é importante a gente ter noção de que para uma pessoa se sujeitar a esse tipo de transporte, alguma coisa de muito grave deveria estar acontecendo, né? E aí eu gostaria já de passar aqui para uma próxima foto. Deixa eu dar ampliar aí para vocês. Se vocês gostam de futebol, vocês devem reconhecer essa seleção aí. Essa seleção, né, é a seleção francesa de futebol. E cada bandeirinha que está na frente de um jogador mostra, na verdade, qual é o seu país de origem. Né? E eu queria destacar aqui para vocês, ó, esse moço que está aqui, esse moço ele não vem da França, ele vem de algum país do continente africano. Esse moço, mesma coisa. Esse moço aqui embaixo, mesma coisa. Ele também. Ele aqui também. O Mbappé, todo mundo aí que gosta de futebol deve conhecer esse guri. É o Mbappé, não o Mbappé. O PP é do Grêmio, tá? O Mbappé é um dos melhores jogadores hoje em dia da história, né? Do continente europeu. E ele não é francês, a gente conhece por ele jogar na seleção francesa. Então, olhando essa imagem, né? E eu pergunto já para vocês, a gente pergunta, né? Qual é a semelhança e a diferença entre as pessoas que estão naquelas condições daqueles barcos, e para esses jogadores? Qual é a semelhança entre eles e qual é a diferença? Qual é a semelhança? Bom, a semelhança que eu enxergo, não sei se a Paula concorda comigo, é que boa parte das pessoas que compõem a seleção francesa vem de países de origem do continente africano. Né? Essa é uma semelhança. Mas a diferença que eu consigo perceber, eu tenho certeza, né, que vocês também conseguem, é que a forma de vida, a vida dessas pessoas, dos jogadores da seleção francesa, é uma vida muito boa. Os caras ganham muita grana, têm muito prestígio onde eles moram, né? Os caras defendem a camisa da seleção do time deles, né, do país deles, né? E essa é uma grande diferença. Mas olha só, será que se alguma daquelas pessoas que estavam naquele barco soubesse jogar futebol como eles jogam, será que ela estaria naquela posição? Né? Será que todas as pessoas têm as mesmas condições de migração, de entrar num lugar e sair num lugar? Né? Talvez se alguém que estivesse naquele barco
fosse um jogador de futebol reconhecido, ele já teria saído de lá há muito mais tempo, porque algum outro clube poderia ter pegado ele. Né? Então, quais são essas semelhanças? Quais são as diferenças entre pessoas que têm a mesma origem e passam por lugares e por situações tão diferentes? Né? Então, uma última coisa que eu queria levantar também é que a seleção francesa foi campeã da última Copa, a Copa da Rússia, com mas muitas pessoas que não são francesas. Né? Então, para a gente ver, bom, tu vai me ajudar de alguma forma, tu não vai me ajudar de outra forma, né? Quais são as condições dessas pessoas? Pode discorrer um pouco aí, Paula. Perfeito. À vontade. Então, eu acho que assim, eu não conheço muito de futebol e talvez as perguntas que eu vou fazer, o Fábio até saiba a resposta, mas eu vou fazer mesmo assim, porque tem gente como eu que não vai saber. Que é o seguinte, eu não sei se todas essas pessoas vieram em condições melhores de imigração, ou se não acontece de jogadores que vêm em condições precárias e são descobertos na França. Não sei. Mas é uma coisa que eu penso que poderia acontecer, né? Então o cara sabe que ele joga muito, ele não consegue por vias legais e oficiais fazer a migração entrar na França, mas ele sabe que se ele for visto na França, ele pode ter uma chance de conseguir mudar de vida e ter uma vida melhor. Então, me parece possível que algumas pessoas venham naquele barco com a esperança de conseguir ser visto como um jogador que é bom, e considerando que se isso acontecer, se eles conseguirem isso, eles vão conseguir ter uma vida boa. Então, me parece também uma possibilidade de algo que moveria aquelas pessoas a estarem naquele barco. Saberem que elas têm um talento que pode ser que no outro lugar seja reconhecido. Pode ter aí um camisa 10 de alguma futura seleção. Pode também ter aí o cara que pode descobrir hoje em dia, se ela ajudar a descobrir a vacina do coronavírus. Né? Pode ter um médico, pode ter um professor, pode ter uma pessoa brilhante, uma pessoa inteligente. Não estou querendo dizer que uma pessoa melhor do que outra, entendeu? É justamente isso que eu estou querendo problematizar. Né? Pô, pode ter uma pessoa que estudou, que se formou e que está aí nessa condição. Né? Uma pessoa que joga bola, como ela falou, que vai para a Europa sabendo que pode ter uma outra perspectiva de vida. Né? Mas são problematizações que a gente pode trazer analisando um barco cheio de refugiados, que esse é o nome que a gente dá para uma pessoa que sai de forma obrigada do lugar onde ela mora, por alguma catástrofe natural, principalmente por conflitos, né, gerados no seu próprio país, geralmente um conflito por causa de poder, né, essas pessoas que são obrigadas a deixar suas casas, irem para outro lugar, quando elas são obrigadas, a gente chama isso de um refugiado, ela tenta se refugiar, né? E aquilo que, daí eu volto para aquilo que a gente tinha falado um pouquinho antes. Se acontecesse alguma guerra aqui em Porto Alegre, alguma coisa que fizesse me refugiar, que tem que ser fora do Brasil, eu iria primeiro para o Uruguai, porque o Uruguai está aqui do meu lado, é o mais próximo da gente. E depois eu iria ver para que lugar eu iria. Né? Também essa é uma outra noção que eu gostaria da gente trazer, que a maior parte dos refugiados, das pessoas que são obrigadas a sair do lugar onde elas moram, elas vão para um lugar que está próximo a elas, porque elas estão lutando pela sobrevivência. Então, ela não tem como pensar muito para onde ela vai. E boa parte das pessoas que estão naquela foto do barco, elas pagam 5, 10 mil dólares para fazer uma travessia daquelas, para encontrar uma oportunidade de vida, naquele caso, no continente europeu. Né? Então, são algumas coisas que a gente pode pensar aí. Né? E acho que, espero que tenha ficado um pouco interessante essa reflexão que a gente construiu com vocês, pessoal. Acho que nossos objetivos era tentar construir, primeiro, os motivos para essas migrações acontecerem, que existem distintos motivos, né? E existem diferentes lugares que as pessoas podem ir e diferentes consequências para essas pessoas também, né? Então, eu acho que é importante a gente também destacar que sempre quando alguém se move, se movimenta, ela leva um pouco da sua história, da sua cultura junto com ela. Né? Então, acho que são algumas reflexões que nessa primeira aula a gente queria trazer. E como o nosso objetivo aqui é tentar ajudar vocês a irem bem numa prova do Enem, se acostumarem com o estilo de questão do Enem, e trabalhando uma matéria, uma parte, né, um conteúdo, querendo ou não, que costuma aparecer em prova, a gente trouxe duas questões aqui da prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, que trata um pouco dessa questão que a gente trabalhou com vocês agora. E aí eu passo a bola para a colega Paula, que ela vai dar uma olhadinha na questão com vocês, e aí a gente vai dar uma olhadinha nessa questão, e depois a gente vai fornecer um material para vocês tentarem resolver
algumas questões aí que o professor Elton vai passar para vocês, tá bom? Então, assim, ó, uma coisa que é importante de eu explicar é que, assim, a gente viu algumas coisas referentes à migração, mas essas questões, elas tratam de algumas situações específicas. Então, não se desesperem se vocês verem a questão e ficarem assim, meu Deus, é muito difícil. Porque a ideia é justamente a gente começar a ir treinando isso para que depois passe a ser menos difícil, tá? Então, fiquem aqui, prestem atenção. E qualquer coisa vocês vão, perguntem pro professor Elton, perguntem pra nós por meio dele, enfim, que a gente vai ir desvendando esses mistérios, essas dificuldades, tá? Então a primeira questão diz assim, ó, leiam junto comigo. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, tá, que são da Síria, que é um país no Oriente Médio, a resposta do homem é imediata. Em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver, sob um prédio ou num canto de calçada ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, que é uma refeição pouca, sem pouca comida, posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê, de vez em quando, uma tenda com a sigla ACNUR, que é a sigla para Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. O que é isso? Significa que no Líbano, tá? Tem muitos refugiados da Síria, que são países próximos um do outro, que nem o Fábio estava explicando que os refugiados frequentemente vão para lugares próximos. E aí tá mostrando que eles estão em grupos e em situações precárias. E que muitas vezes quem dá amparo para eles é essa organização internacional chamada Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. As Nações Unidas é a ONU, é uma expressão mais comum da gente ouvir, assim, né? Organizações das Nações Unidas. Muito bem. Então, aí ele dá esse textinho e ele faz a seguinte pergunta. O cenário descrito aponta para uma crise humanitária, que é explicada pelo processo de... E agora aqui nas alternativas vocês têm que identificar qual que é o processo que explica por que existe essa crise humanitária. Então, alternativa A. O que explica essa crise é a migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural, lá na Síria. Ou B, é a hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. Ou C, é a desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. D, é a peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas, então as pessoas teriam saído da Síria para o Líbano em função disso. Ou E, é a desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Então reúnam aí o que vocês sabem sobre a Síria e pensem qual dessas alternativas vocês acham que é a resposta certa de por que essas pessoas saíram da Síria e estão lá no Líbano nessa situação. Para ajudar vocês a pensarem, ó, vamos ajudar de repente a localizar, né? A Síria e o Líbano são dois países. Mostra aí, Fábio, compartilha a tua tela de novo. Peraí. Agora ó, pessoal, aqui é o Oriente Médio, tá? É o que a gente chama comumente de Oriente Médio, né? Que tá aqui entre o continente africano, europeu e asiático. Tá ali no meio de tudo, dá para se dizer. Tira o zoom um pouquinho para localizar. Assim dá um pouquinho, dá para ver um pouquinho, peraí. Aqui, ó. Ó, a Europa, continente africano, aqui onde está meu mouse, e aqui tá a Síria. E olha só, a Síria é o tamanho da Síria, e um monte de sírios vieram aqui pro Líbano, né? Que é onde estavam falando na questão ali que era Beirute. Então, só para localizar para vocês. Você já deve ter ouvido falar algumas vezes, né? Dos conflitos que existem lá no Oriente Médio. Você já viu algum jornal falando sobre o que está acontecendo na Síria e tudo mais. Vamos pensar aí qual dessas opções, dessas alternativas, podem melhor representar, né, esse processo descrito na questão. Então tá, então agora acho que a gente indica que vocês deem um pause, leiam aí com calma, pensem o que vocês acham, então, e depois a gente explica. Então deem o pause agora. Eu acho que podemos explicar. Muito bem, então, pessoal, a resposta dessa questão é a alternativa E, tá? Ou seja, as pessoas que saíram lá da Síria, aonde o Fábio mostrou para vocês, e foram para o Líbano, fizeram isso em função dos conflitos armados que estavam acontecendo na Síria
que fizeram com que muitas delas perdessem tudo que elas tinham na Síria e elas ficassem colocadas naquela situação de desespero, né? Do tipo, eu perdi tudo que eu tenho aqui, eu não tenho perspectiva de que a minha vida melhore aqui, e eu tenho a perspectiva de que pode piorar a partir do momento em que os conflitos armados seguem acontecendo. Então, por isso que a gente diz que esse movimento é forçado, as pessoas não saíram porque elas quiseram, elas saíram porque elas precisaram sair por uma questão de vida ou morte. E a desterritorialização, que é a primeira palavra que diz ali na alternativa, é o seguinte: o território é o lugar, nesse contexto, em que tu nasceu, em que tu viveu, em que tu constituiu a tua vida. E aí as pessoas precisam sair deste lugar de vida, então elas sofrem uma desterritorialização em função dos conflitos armados. Eu acho que é interessante até destacar que a questão do território, assim, da desterritorialização, é que o território vai ser de uma nação, vai ser de um país, e as pessoas vão ter culturas em comum e tal. Então, a partir do momento que tu tira alguém do lugar onde ela está acostumada a viver, ela vai ter que se adaptar a um novo ambiente. Que é aquela noção que eu tinha tentado trazer também a respeito, por exemplo, eu gosto de tomar meu chimarrão. Se eu fosse obrigado a sair daqui, eu ia sair do espaço que está propício para isso, ia ser mais difícil encontrar uma erva de chimarrão e tudo mais. Obviamente é um exemplo mais brando, um exemplo mais tranquilo, mas a gente pode imaginar diversas outras coisas que as pessoas se sujeitam, uma delas é passar por aquela situação naquele barco. E eu gostaria de destacar algumas coisas para falsear as outras alternativas, né? Por exemplo, olha só essa alternativa B que coloca para vocês como homogeneidade social. Né? Pô, cada um migra, leva aquilo um pouquinho que tem do seu lugar. Então, o que seria essa homogeneidade social? Seria que todas as pessoas seriam iguais? Né? Que não é essa questão, a gente sabe que todo mundo leva um pouquinho e junto a gente vai contribuindo para transformar as culturas dos lugares, né? E a outra coisa que eu queria destacar aqui, peraí... Olha só, por exemplo, o texto todo ele fala sobre a família estar refugiada, tentando uma refeição de qualquer jeito, comendo em cima de um prato. Vocês acham que alguém faria isso de uma forma voluntária, como coloca na alternativa C, né? De uma forma voluntária, a pessoa iria passar por uma situação dessas? Né? Ela tem que fazer isso porque tem algo de muito ruim acontecendo naquela realidade dela. Né? Mesma coisa aqui, ó, peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. As pessoas faziam uma peregrinação religiosa como se fosse, né, um movimento com objetivo religioso, mas não, o movimento deles está ali, ó, eles estão procurando uma comida. Né? E acho que por isso que a gente chega na alternativa letra E como a principal resposta. Então, pessoal, acho que é isso. Espero que a gente tenha feito um bom primeiro contato com vocês. As nossas próximas aulas vão ser mais ou menos nessa ideia. A gente vai apresentar algumas coisas e a nossa avaliação geralmente vai ser em cima de algumas questões desse tipo, certo? Então, foi um prazer, né? Espero que tenha sido para vocês também. E a gente vai melhorando nossa comunicação, vai melhorando aí a nossa forma de dar aula, dependendo de como é que a gente disponibilizar essa aula para vocês, a gente pode dar algumas outras dicas e a gente vai mantendo um contato. Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela aula e vemos vocês na próxima aula.